Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, que você que está na sua casa aí, que Deus abençoe grandemente. Amém. Mais uma vez é com alegria no meu coração estar aqui para poder falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração para nos edificar, para nos fortalecer, para nos encher essa noite. Amém? Eu creio que você veio para receber, eu creio que você vai voltar para casa cheio hoje. Amém? Vamos pegar a nossa Bíblia aí. Amém? Obrigado, irmã. Vamos pegar a Bíblia. Vamos ficar de pé. Reverência à palavra de Deus. Obrigado, Vanderlei. Deus abençoe sua vida. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. São Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 19. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Vamos falar essa noite da cura de 10 leprosos. Amém? Todos acharam? Creio que sim. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Aleluia. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Amém? Vamos orar. Peço que vocês levantem a mão aí para me abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, damos graças, damos glórias a Ti por esse momento, Pai. Agradeço pela minha vida, pela oportunidade que o Senhor tem me dado, Pai, de falar da Tua palavra. Que o Senhor esteja aqui comigo, Pai, essa noite. Que é o Espírito Santo que conduza essa ministração. Que o Senhor esteja no controle, Pai. E que o Senhor possa abrir os ouvidos, Pai, daqueles que aqui estão para ouvir, aqueles que estão em casa, Pai. Que a palavra é do Senhor e que ela possa entrar, penetrar a nossa alma, Pai, e mudar a nossa história e nos fortalecer essa noite, Pai. Que a gente possa sair cheio, Pai, da Tua palavra. E eu te agradeço no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amém? Amém. Nós tivemos aí uma semana de festa na igreja, uma semana de alegria, uma semana de agradecimento a Deus por tudo que Deus tem nos abençoado. A festa do Tabernáculos, que 7 dias de alegria, de gratidão a Deus. E nesses dias Deus começou a falar no meu coração, falar um pouco de gratidão. E aí a gente vai buscando os textos, né? Vai buscando a palavra, e aí Deus me levou nesse texto. E aí Deus começou a falar comigo nesse texto. É um texto que eu nunca ministrei na igreja, é bastante conhecido, já muitos aqui já ministraram, e é uma palavra, um texto que vem nos chamar a atenção, vem nos chamar a atenção para a reflexão da nossa vida, como está a nossa vida. O texto vem falar de leprosos, de quem tinha lepra. Lepra é uma doença que ela é transmissível por bactérias. Se a gente pesquisar, a lepra é uma doença que ela transmite para uma pessoa para outra. E ela afeta os nervos e as peles. Afeta as regiões úmidas do corpo. Então, feridas no corpo. E naquela época, você ser um leproso era uma das piores coisas
se a gente imaginar você ser um leproso, você ter uma lepra, então isso era algo que era como se você fosse condenado. Você era condenado como se fosse condenado à morte. Você era um leproso que ao mesmo tempo você estava vivo, você estava morto. Ou você estava morto ou você estava vivo. Porque você estava vivo, mas porém o seu corpo estava morrendo. E você era morto para as coisas do mundo, porque você era isolado. Você era levado para um lugar em isolamento. Então ser leproso naquela época era terrível. E aqui Jesus está passando, próximo à aldeia, que eu creio que tinha muito mais que 10 leprosos. Tinha bastante leproso, que ali era chamado dos leprosários, ou leprosaria, que era chamada onde ficavam os leprosos. Então você ser leproso, você é retirado do seu convívio familiar. Você não convive mais com a sua família, você não convive mais com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Você não tem, porque o sacerdote, quando você tinha uma lepra, você ia até o sacerdote, está lá em Levítico capítulo 13, depois você lê, fala que você se apresentava, porque aparecia a lepra, e as pessoas falavam, você precisa se apresentar ao sacerdote. E você ia até o sacerdote e ele verificava, e ele falava, vai ficar 7 dias recolhido, depois você volta, vamos ver o que acontece. E aí, nesse tempo não passava a lepra ia piorando. O que acontecia? Você é colocado no isolamento. Você vai para o isolamento. Então você é retirado. Você não poderia nem adorar a Deus ao templo. Você não poderia ir ao templo para adorar a Deus. Você era afastado. Então você era afastado de tudo, isolado. Se a gente parar um pouquinho, se isso acontecesse com a gente hoje, ser colocado num lugar, é como se você fosse para a prisão, você tivesse feito mal a alguém, e os leprosos daquela época eram isolados. Então, ou seja, você estava vivo, mas morto, porque você ia para lá, ou era um milagre que aconteceria para você voltar, ou se não, só a morte. Era como se você estivesse num cemitério, mas porém você estava vivo. E o que me chama a atenção, que a lepra, ela é associada ao pecado. Era o pecado que você cometia, era associado à lepra, você ficava leproso. Se a gente for na Bíblia, tem alguns exemplos de pessoas que receberam a lepra por pecar contra Deus, por pecar contra o Senhor, por ser desobediente. Se a gente voltar na história, lá em Números capítulo, se não me engano, capítulo 12, fala da irmã de Moisés. Vocês sabem quem é a irmã de Moisés? O nome dela? Miriam. O que ela fez? Ela se rebelou contra Moisés. Ela ficou contra o próprio irmão, porque o irmão foi casar com um etíope, uma cuxita, e ela se rebelou contra ela. Ficou com inveja, começou a falar, mas Deus pode pôr outra pessoa aqui para guiar esse povo, porque o meu irmão agora está perdido. Ela se juntou com Arão, mas aí Deus desceu na tenda da consagração, da congregação. Deus desceu na tenda e chamou eles para uma conversa. Falou assim, meu servo Moisés, eu escolhi ele. Ele é o líder. Eu tenho relacionamento com ele. Eu falo com ele. Ele é obediente a mim. E naquele instante, Miriam ficou leprosa. Se você ler na palavra, ela ficou branca como a neve. E ela teve que ficar isolada. E aí Moisés ainda intercedeu com Deus. Falou, Deus, tira a lepra dela. E depois de 7 dias ela voltou. E ela atrasou tudo, porque ele estava de saída. Se você ler o texto lá, depois você vai entender. Eu não vou para focar naquilo que Deus colocou no meu coração. Tem outro exemplo na Bíblia. O servo de Eliseu, lembra o nome? Geazi. Na história que está lá em 1 Reis capítulo 5, vem falar de Naamã, o comandante do exército lá da Síria, que estava leproso. E ele vem até Eliseu, o profeta, e o profeta dá uma direção para ele e fala assim, você vai e mergulha no Rio Jordão. No primeiro momento ele não ia, o orgulho estava travando ele, talvez seja até isso o que fez ele ter a lepra. E aí ele foi curado, porque ele mergulhou, ele deu ouvido lá para os seus servos, e ele foi e mergulhou, ele foi curado. E em retribuição ele voltou até o profeta Eliseu e falou assim, eu trouxe animais, eu trouxe vestes, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu quero dar tudo para você. Aí o profeta falou assim, eu não quero nada disso, você pode voltar, foi Deus que fez, não foi eu.
Aí ele estava voltando, e o que o servo Geazi foi fazer? Ele foi atrás dele e mentiu para Naamã, dizendo que era Eliseu, tinha mudado de ideia, enganou, entendeu? O engano, a mentira, e outra palavra aqui, a ganância, que ele queria ter aquelas coisas, e ele pegou aqueles objetos. Se você ler o texto, vai ver lá as vestes, ouro, a prata, voltou cheio. Quando ele chegou até o profeta Eliseu, o Eliseu falou assim: por que você foi lá? O Espírito do Senhor já tinha falado para ele. E aí ele começou a questionar. O profeta falou assim: a lepra que estava em Naamã agora está sobre você. E ele saiu de lá leproso, branco como a neve, e foi para o leprosário. Crônicas capítulo 26 fala de um rei Osias. O rei Osias, falando isso para não chamar atenção, ele quis descer lá um incensário para poder acender lá o incenso, lá queimar o incenso lá de adoração a Deus. Mas aqui lá não cabia o rei, que lá quem fazia era o sacerdote. Mas ele era o rei, ele se achava que ele poderia fazer todas as coisas. Nem sempre a gente pode fazer todas as coisas. Nós temos que respeitar algumas hierarquias, ou o que cada um cabe a fazer. Ele foi, chegou o sacerdote e disse para ele: rei, o que você está fazendo não está certo, não é isso para fazer. Mas ele era arrogante e soberbo, e aí o texto vem falar que ele indignou com o sacerdote. Ele ficou indignado: como eu não posso? Como que eu não posso acender? Eu posso, é meu Deus. E naquele instante, uma lepra apareceu na testa dele, e aquele rei foi colocado para o isolamento, não exerceu mais a função de rei. O seu filho Jotão que assumiu o reinado, e ele morreu com a lepra. Que é o que eu quero dizer para você. Até peguei um versículo bíblico aqui em Provérbios 16, 18, diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Esse rei deixou a soberba, o orgulho, a indignação tomar conta dele. Ou seja, o pecado tomou conta dele. Esse exemplo que eu dei para você foi pessoas que se revoltou contra Deus, se rebelou contra as pessoas de Deus, e rebelou, achou que a soberba ali, o poder que estava na mão dele era maior, e eles foram contaminados com a lepra. Então naquela época, a lepra era associada ao pecado. Então se você tinha lepra, é porque você pecou, um pecado grande contra Deus, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, e você era colocado no isolamento. Hoje nós não temos isso, mas onde nós pecamos? Na nossa alma, no nosso interior. Hoje a lepra está dentro de nós. Hoje é difícil você ver uma pessoa com lepra. Hoje é conhecido como a hanseníase. A hanseníase, esse nome é dado pelo cara que descobriu a cura em 1873, um norueguês, o sobrenome dele lá, Hansen. Aí veio a hanseníase. Hoje tem, lendo lá, se você ler, vai ver que tem dois tipos da hanseníase. Uma que você trata durante 6 meses, e a outra é mais de 1 ano, em torno de 1 ano. Então é um processo lento. E a lepra, ela acontece na nossa vida, é um processo lento. Ela começa pequenininho e vai crescendo. Se você não cuidar, quanto antes você cuidar, ela só vai aumentando na nossa vida. E essas pessoas deixaram e nos tornaram leprosos. E hoje em dia, muitas vezes, nós deixamos a lepra entrar dentro de nós. Como a lepra entra dentro de nós? Pelos desejos da nossa carne, pelas coisas que a Bíblia fala, da nossa luta da carne e do espírito. Porque quando nós deixamos a carne tomar conta de nós, peço ao irmão Márcio, por favor, abra Gálatas 5,16. Não vou pregar sobre isso, mas só quero mostrar para cada um de nós o que é a palavra. Porque eu não quero constranger ninguém, mas a palavra de Deus, ela vem para nos constranger, para que a gente venha entender, e para que a gente venha mudar, para que o nosso caminhar seja diferente, para que a gente entenda aquilo que vai nos levar ao pecado. Porque se você está deixando o pecado tomar conta de você, você está leproso por dentro. Há lepras dentro de você. E a palavra vem dizer assim: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por favor, até o 21.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Aí está falando das imoralidades sexuais, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estou colocando esse texto para que a gente possa olhar para esse texto, que eu creio que muitas pessoas aqui já foram curadas de algumas coisas aqui que você, das lepras que você tinha. Eu creio que muitos aqui já foram curados, mas eu creio que ainda tem muita coisa dentro de nós que precisa ser curado, lepras que estão na nossa alma, que estão nos tirando da presença de Deus, porque o pecado, a Bíblia vem falar que o pecado nos destitui da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Está em Romanos capítulo 1, se não me engano 23. Nós somos destituídos, mas nós temos acesso hoje, porque Jesus morreu por mim e por você na cruz, nos levou ao nosso pecado. Mas nós precisamos entender aquilo que nos leva ao pecado. É os desejos da carne. Quando nós deixamos que essas coisas nos dominam. Eu sei que a maioria sabe, mas muitas vezes a gente tem que refletir. E a palavra, quanto mais nós aproximamos dela, quanto mais nós olhamos para ela, mais ela nos constrange. Para que a gente venha tomar o caminho contrário. Para que a gente venha tomar uma outra posição. Para que a gente venha mudar. Para que a gente mude a nossa direção. Esse é o intuito da palavra. Então muitas vezes nós carregamos lepras dentro de nós, que não agrada a Deus, nos leva ao pecado, e nós nos afastamos de Deus, porque o pecado ele nos faz a gente afastar de Deus, afastar da presença de Deus. E a Bíblia vem falar para a gente que a gente tem que aproximar de Deus. Se nós aproximamos de Deus, Deus aproxima de nós. E nós só vamos aproximar de Deus se a gente lutar contra a carne, para vencer a carne, para fortalecer o nosso espírito. O que o texto, como falou para a gente, é uma luta constante. Em Romanos 8 também fala, é uma luta constante, que a gente tem que sempre estar em oração, em busca, em entrega, em relacionamento com Deus, pedindo perdão para Deus, identificando as lepras dentro de cada um de nós, identificando e colocando para Deus. Nesses dias meditando a palavra, a gente começa a olhar para o texto, e você começa a falar: Deus, o Senhor já me ajudou nisso, o Senhor já me curou nisso, eu dou graças a Ti, mas tem coisa ainda que precisa melhorar, Deus. E a gente começa a colocar para Deus. É o que nós precisamos fazer na nossa vida. Fiz uma introdução aqui para você entender a questão das lepras, você ser um leproso, e que a gente venha entender isso, essa reflexão. E nós vamos voltar no texto, se você quiser acompanhar. O texto começa dizendo: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Aqui é o primeiro ponto da mensagem para você essa noite. Eu anotei alguns pontos aqui que Deus colocou no meu coração. Então, uma palavrinha aqui tão simples: saíram-lhe ao encontro. O que quer dizer para a gente, para cada um de nós? Que nós precisamos ir até Deus. Nós precisamos dar o passo para que as coisas venham a mudar na nossa vida. Esses leprosos, eles precisaram dar esse passo. Eles saíram ao encontro de Jesus, que o texto vem dizer. Provavelmente é muito mais, mas 10 saíram ao encontro. O que eu quero dizer para você é que você precisa sair ao encontro, você precisa buscar. E muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, mas nós não damos um passo. Porque quando nós damos um passo para Deus, a direção a Deus, Ele vem com a mão dele aberta para cada um de nós. Nós precisamos dar um passo. Então saíram-lhe ao encontro. É o primeiro ponto essa noite para você. Porque aquele que sai ao encontro, ele não volta do mesmo jeito.
ele volta transformado, ele volta curado, ele volta restaurado. Quando você se achega a Deus, você não volta do mesmo jeito. Quando você vem buscar Deus, ter vida com Deus, você é transformado. E é pela palavra de Deus. É pela palavra de Deus. É a palavra que nos constrange para que a gente venha mudar. Então quando você sai, você se dá esse passo, é o buscar. Eu gosto desse texto: pedir, vos será dado, buscai e encontrará. Você pede para Deus e você fala para Deus: Deus, eu pedi, mas eu estou buscando, estou fazendo a minha parte e eu creio que o Senhor vai fazer a sua. É o buscar. E eles saíram ao encontro. Então muitas vezes nós não recebemos a cura. Por quê? Porque nós não queremos. Porque nós não queremos dar o passo. Porque o orgulho trava dentro de nós e fala assim: não, para quê? Para que você buscar? Se você buscar lá Deus, se você for na igreja, se você buscar a cura, depois você vai ter que estar sempre lá. Você vai ter que ir, a sua vida vai mudar. Tem muitas pessoas que começam na nossa cabeça: ah, vai buscar Deus. Mas o que eu quero dizer para você: saia ao encontro. Dá o passo. Você que está na sua casa, você que está ouvindo. Eu não sei se você é uma pessoa que sempre está em oração, sempre está buscando a Deus, está na casa do Senhor para receber a palavra de Deus, alimentando a palavra, mas fala com Deus. Fala: Deus, a minha vida eu não quero que seja a mesma coisa. E eles saíram ao encontro de Jesus ali e gritaram: compadece de nós. Compadece de nós. O que eu quero dizer isso? Compadece, porque nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Nós não merecemos nada, nós estamos condenados, Senhor. Mas compadece de nós. Tem a palavra lá que eu até ministrei outro tempo, fala do publicano. Ele chega diante de Deus e fala: "Sê propício a mim, Senhor." E o Senhor fala: "Você voltou justificado para casa." Enquanto que o fariseu, ele chegou contando os seus feitos diante de Deus. É você ser humilde diante de Deus. E esses leprosos, eles chegaram diante de Deus, gritaram, porque na verdade eles não podiam nem chegar. Na verdade eles tinham que gritar ainda assim, ó: imundo, imundo, imundo. E fala-se que os leprosos, eles andavam até com sinos. Eu estava até conversando com a Larissa, parece lá em Minas eu vi essa ovelha. Eu estava até conversando com ela que onde tem várias ovelhas, que às vezes não tem o pastoreio ali, coloca-se um sino na ovelha principal, onde que ela vai, todos vão andando atrás. Quem é do interior sabe disso. Então, havia até um sino colocado nos leprosos, para fazer barulho, para que as pessoas escutassem o barulho e nem chegassem próximo. O leproso, ele tinha que ficar numa distância de pelo menos 15 metros. Se você olhar aqui, ó, do outro lado da avenida ali talvez. Então eles gritaram, chamaram a atenção de Jesus. E se a gente for ver na Bíblia, tem vários que foram transformados porque chamaram a atenção. Se a gente lembrar lá no texto, Bartimeu gritou: "Tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi." Ele cego, mas ele enxergava espiritualmente. E ele gritou e ele foi curado. A mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou a multidão, mas aquele dia ela falou: "Hoje eu volto para casa diferente, eu volto para casa curado." É esse que tem que estar dentro de nós. Hoje eu vou para a casa do Senhor, mas eu vou voltar diferente. Hoje eu vou orar, mas eu creio que Deus vai mudar e um milagre vai acontecer. É a gente gritar para Deus, falar para Deus: Deus quer ouvir a nossa voz, compadece de nós. Que você venha, saia ao encontro do Senhor. Segundo ponto, a obediência. Se a gente for ver no texto aqui, aleluia. Deixa eu tomar uma água. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: "Ide e mostrai ao sacerdote." Aqui é o segundo ponto, fala da obediência. Porque os leprosos, quando eles recebiam a cura, se você ler Levítico 14, o 13 vai falar de quando você pega a lepra, toda ali. E no 14 fala que o processo depois que você foi curado. Então você recebia a cura, você tinha que se apresentar ao sacerdote, mostrar para o sacerdote que você foi curado. Aí o sacerdote ia fazer lá tipo um ritual lá, que você tinha que levar os carneiros, a ovelha. Se você não tivesse condições de levar a ovelha, você levaria aves para o sacrifício. Um animal lá, uma ave, ela era cortada e o seu sangue era colocado em água corrente. Depois você lê lá, Levítico capítulo 14.
que fala lá o processo, que quando você recebe a cura, que você tem que passar com o sacerdote. Por isso Jesus falou, vai lá e fala com o sacerdote. Mas o que eu quero falar aqui para você é o ponto aqui da obediência, que a obediência ela gera bênção na nossa vida, porque esses leprosos ele não foi curado ali naquele instante. Até tem um texto em Lucas capítulo 5 que fala de um outro leproso que ele se joga na frente de Jesus e fala para Jesus, se o Senhor querer eu ficarei limpo. E Jesus fala assim, eu quero, e você fica limpo agora. E no instante, instantaneamente ele ficou. Mas aqui Jesus fala para os 10 leprosos, você vai até o sacerdote. Aqui entra a palavra, você obedece à direção de Deus. Você obedece quando Deus fala para você fazer o seguinte, porque tem gente que não quer obedecer, porque tem gente que quer ver primeiro para depois crer no milagre. Mas o que eu quero falar para você essa noite, primeiro você crê, depois você vai ver o milagre de Deus. É quem crê, é crer para ver o milagre, não ver para crer. Que nós temos que crer na palavra de Deus. Jesus deu uma ordem, falou, vá até o sacerdote. E aqueles leprosos, eu creio que talvez naquele primeiro momento, talvez ele falou, e aí, um para o outro, vamos ou não vamos? Porque é assim, né, quando tem mais pessoas, né, eu vou, então você vai, eu vou. Que negócio assim, aí um até falar assim, é melhor a gente ir, a gente não tem nada a perder. Eu falo para você, se você vai, faz aquilo que Deus manda, você só tem a ganhar. Porque a palavra de Deus fala que quando você é obediente, ela gera bênção na sua vida. Lê Deuteronômio 28. Vai falar das bênçãos da obediência. Então se você obedece, você gera bênçãos. Então eu creio que aí eles entraram na concordância e falaram, então vamos. E aí eles começaram a caminhar, indo até o sacerdote. E ali no caminho eu creio que um olhou para o outro e falou assim, nossa, você tinha uma lepra na testa. Nossa, não está mais. Aí eu quero voltar um pouquinho antes. Eu creio que quando eles estavam lá no leprosário, quando um chegava, o outro chegava, eu olhava para o outro, nossa, você é pecador. Olha, você tem pecado na testa, na perna, no braço, na orelha. Quanto pecado. Não é assim que o mundo fala para nós? O mundo não aponta assim, você é pecado nisso, você tem isso, você tem aquilo. Ó os pecados que você tem. Aquele texto que eu li ali começa a falar, você é isso, isso aqui, não é assim? Mas nessa hora, quando você começa a dar direção para Deus, as pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, o pecado da sua testa não está aí mais, Deus te curou, Deus te libertou. Aí olha para a sua perna, você já está curado. Olha para o seu braço, está curado. Olha para você de corpo abaixo e fala, Deus curou você e perdoou os seus pecados. Aleluia. Está vendo? Quando você começa a ir na direção para Deus, aqueles que te condenavam, agora olha para você e fala, Deus mudou a história desse homem, Deus mudou a história dessa mulher, ela era uma pecadora, agora ela anda na graça, ela anda brilhando, ela anda diferente, agora o caminho dela é para a igreja, é para a casa do Senhor, é falar das maravilhas de Deus. Aleluia. É assim, amado irmão, o mundo te condena, mas quando você vai ter vida com Deus, é tudo diferente. Aleluia. Então vale a pena obedecer a Deus. O que eu quero dizer para você essa noite, seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus. Aleluia. João 10:10 diz, eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. Jesus tem vida e abundância para cada um de nós. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer nos curar, Deus quer nos libertar, Deus quer nos fazer próspero, Deus quer o melhor para cada um de nós. E muita gente a gente não entende, e aí a gente vive vivendo nas migalhas, em algumas coisas, por quê? Porque nós não obedecemos a Deus. Só para concluir esse ponto, e eu faço a pergunta para você, você tem sido obediente a Deus? Primeiro eu faço a pergunta, você tem saído do seu lugar para buscar Deus? Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem sido obediente a Deus? É para a gente fazer uma reflexão. A pergunta ela não vem, ela vem para despertar. Será que eu estou sendo obediente a Deus? A tudo que Deus me direciona, a tudo que Deus me fala? Terceiro ponto, um leproso voltou. Um leproso voltou. Um leproso voltou. Porque quando nós recebemos a bênção de Deus,
Quando nós verdadeiramente recebemos, entendemos quem é Deus, algo mexe no nosso interior. E um leproso voltou. Mais um ponto. E ele voltou, e no texto está dizendo assim: e aconteceu que indo ele foram purificados. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou. Quando você volta, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu me converto a Ti. Eu estava indo para um lugar, Deus. Agora eu quero ter uma nova vida. Eu estou voltando porque eu quero ir para o Teu colo, Senhor. Eu quero ir para os Teus braços. Eu quero andar debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. O Senhor mudou meu corpo físico, Deus, mas eu quero algo muito maior. Porque muitas vezes a gente recebe a cura, mas a gente quer continuar no mesmo ambiente. A gente quer continuar lá no mundo. Aqueles 9 receberam a benção. Talvez eles foram para os seus familiares mostrar: hoje eu estou curado. Mas ele era os crentes, igreja, que eu quero falar para você. Os crentes foram para lá viver as coisas do mundo. E o que voltou foi um ímpio. O gentil ali que voltou, que a palavra vem falar, o samaritano. E ele, dentro dele, houve uma conversão. Eu fui curado, mas não quero viver mais no pecado. Eu não quero viver mais aquela vida que me levou ao leprosário. Eu não quero viver mais naquele mundo. Eu não quero viver mais com aquelas pessoas. Agora eu quero me converter, eu quero mudar o meu caminho, eu quero ir para aos pés de Jesus. Ele mudou a sua direção. Ele se converteu. Eu faço a pergunta para você: o que você tem escolhido? Você tem escolhido esse caminho? O caminho da conversão? O caminho de vida com Deus? O caminho nos pés de Jesus? Ou você, agora que você foi curado, você foi liberto, né? Porque muita gente vem na igreja, recebe a benção, ela só passa e faz assim: falei que eu recebi a benção, nem volta mais. Porque muitas vezes nós somos assim, nós queremos a bênção. Nós queremos a bênção, mas nós não queremos quem nos cura. Nós queremos receber a bênção e continuar vivendo do que a gente vivia. O que vai acontecer? Passa-se um tempo, você vira leproso de novo. Tem um texto que eu não sei onde está, fala de um homem que Jesus curou ele. E Jesus falou: não peques mais. E depois ele pecou. Começou a fazer tudo errado de novo. Não adiantou nada. Às vezes a gente recebe a cura, mas a gente continua vivendo do nosso jeito. E Deus quer nos curar para que a gente possa viver diferente, para que a gente possa ir para Ele, para ter vida com Deus. Amém? Amém? E eu faço mais uma vez a pergunta: você tem se convertido ao Senhor? Você tem mudado o seu caminho? Mais um ponto para a gente refletir. E aí eu vou mais um ponto aqui da mensagem. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que Jesus, vendo que fora curado, voltou o quê? Dando glória a Deus. Porque tem gente que não volta dando glória a Deus também não. Que ele volta se achando: aconteceu isso porque eu que fiz, né? Eu sou bom, né? Porque eu faço isso, porque eu sou isso, né? Tem uns que falam: eu sou dizimista, eu sou não sei o quê, eu ajudo. Não, esse voltou dando glórias a Deus, glorificando o nome de Deus, gritando em alta voz: Deus mudou a minha história, o Senhor me curou, Senhor Jesus, aqui estou, o Senhor me curou, eu estou curado. Você tem dado glória a Deus? Você tem glorificado o nome de Jesus, dizendo assim: quando eu me converti, que eu fui para Cristo, a minha vida mudou, eu fui transformado, eu e a minha família, eu e minha casa, hoje é totalmente diferente. O meu casamento estava destruído, mas hoje está vivendo na paz e alegria. Aleluia. Voltando, dando glória a Deus. E muitas vezes a gente não glorifica o nome de Deus, a gente não dá glória a Deus. Quando eu estava meditando aqui, glorificando a Deus, eu não vou falar assim: quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Que a gente possa voltar
voltar dando glórias a Deus, falando para todo mundo, mostrando para Deus mudou a minha vida, porque glorificando o nome de Deus, para que outros ouçam a sua voz, e eles também possam entender que a sua história mudou, porque Deus estava ali com você, você teve um encontro com Ele, você saiu ao encontro, você foi obediente, você se converteu, você mudou a direção do seu caminho, e você falar para todo mundo. Nós devemos ser aqueles que falam da palavra de Deus, missionário da palavra de Deus, evangelista da palavra de Deus. Nós temos que contar as boas novas da palavra de Deus, as boas novas do Senhor. Esse é o nosso papel. Você que está aqui, que eu creio que você foi curado, recebeu a cura de Deus, nós temos que contar os feitos de Deus, louvando a Deus, dando glória a Deus, em toda circunstância. Mais um ponto. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano. Prostrou-se, prostrar-se diante de Deus, é você reconhecer sim, Deus, eu preciso de Ti, eu não quero viver mais a minha vida sem o Senhor, eu quero estar aqui, aos pés do Senhor. O reconhecimento é algo grandioso, quando você reconhece que alguém fez algo por você, quando você reconhece que alguém te ajudou, isso é tremendo, porque muitas pessoas ficam magoadas, tristes, porque ajuda alguém e não há o reconhecimento. E Deus, quando Ele faz um milagre na sua vida, e você não reconhece quem Ele é, como será que Deus fica? Eu curo aquele irmão, eu curo aquele filho, restabeleci a vida dele, mudei a história dele, ele estava condenado, agora não está mais, ele estava vivendo perdido, e agora ele não está mais, eu pastorei ele, eu cuido dele. Reconhecer o que Deus tem feito, amado irmão, porque quando nós reconhecemos, nós entendemos quem é Deus na nossa vida. O reconhecimento a Deus, prostrar-se diante de Deus. Faço a pergunta para você: você reconhece quem é Deus na sua vida? Que o nosso Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele está presente com cada um de nós, Ele está presente com você. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, o que você está passando. E Ele é onipotente, Ele tem um poder sobre todas as coisas. Nós precisamos reconhecer isso. Esse samaritano aqui, ele reconheceu. É reconhecer quem é Deus na nossa vida. Quando nós reconhecemos, nós prostramos diante de Deus. Nós nos colocamos ali, porque nós sabemos que Deus tem o poder de todas as coisas. Mais um ponto. Agradecendo-lhe. Você tem sido grato a Deus? Nós começamos hoje cantando louvor. Eu agradeço a Deus, né, Fran? Eu sou grato a Deus. Ser grato a Deus é uma das algo assim que alegra o coração de Deus. Quando nós somos gratos a Deus, que Deus mudou a minha história, que Deus ouviu o nosso pedido, Deus mudou, Deus deu o melhor para cada um de nós. Ser grato a Deus é algo grandioso, amada igreja, que muitas pessoas perde muito por não ser grato a Deus. Esse samaritano, ele voltou reconhecendo e agradecendo a Deus por tudo que Deus fez. Eu anotei alguns pontos aqui, que a gratidão é algo grandioso, que a gratidão, ela nos coloca no colo do Pai, ela nos leva debaixo da mão poderosa de Deus. Quando nós somos gratos a Deus, nós estamos reconhecendo e falando para todo mundo: Deus mudou, eu sou grato a Deus, Ele que cuida da minha vida, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o meu pedido, e Ele faz o melhor para cada um de nós. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, no 18, no 17, ele fala assim: orai constantemente, orai, que é o relacionamento com Deus, você falar para Deus, você colocar as coisas suas para Deus, orai constantemente. E ele fala assim: e dando graças em toda a circunstância, pois esta é a vontade de Deus para com Cristo Jesus. Que nós temos que dar graças em todas as circunstâncias, ser grato a Deus em toda circunstância. Talvez não foi da maneira que você queria, mas Deus sempre faz o melhor.
Ele faz o melhor. Às vezes nós não entendemos, porque a gente quer às vezes algo, mas Deus faz o melhor. E o tempo vai dizer isso para você. Eu creio que muitos aqui já ficaram de biquinho assim com Deus, né? Meu Deus, você não fez aquilo lá, mas com o tempo, eu creio que você falou: Deus, eu peço perdão, porque o Senhor tinha o melhor. E eu achava que o melhor era aquilo, eu achava que aquele moço lá, com os olhos azuis, era o melhor para mim. Oxe, mas aquele lá não era. Agora o Senhor me mandou outro, não tem os olhos azuis, mas me ama, me respeita, cuida de mim, me valoriza. Aleluia. Ah, Deus, o Senhor não me deu aquele emprego, Deus, que eu ganhar 10 mil reais, Pai. O Senhor não me deu aquele emprego. Agora você vai agradecer: Deus, o Senhor me deu um emprego, eu ganhei 2 mil, mas eu tenho paz, eu tenho alegria, eu trabalho com alegria, eu falo da palavra de Deus, eu dou glória a Deus. Aleluia. É dar graças a Deus em todas as circunstâncias, que a palavra vem ensinar. Então seja grato a Deus. Quando você demonstra gratidão, demonstrar gratidão para com Deus, você se alegra. É a mesma coisa que você demonstrar gratidão para com o irmão. Isso alegra o coração do irmão. O irmão vai ter mais prazer em ajudar, porque você demonstrou gratidão. Então a gratidão, ela gera algo grandioso, algo transformador. Quando nós somos gratos, nós entendemos, nós valorizamos, e a pessoa aquela que retribuiu, que fez para a gente, que nos ajudou, ela se sente também, ela tem mais alegria. E a Bíblia fala que nós temos mais alegria no dar do que receber. Mas temos que entender que temos que ter graça também, agradecer a Deus. Foi 7 dias de festa aqui, de gratidão a Deus, onde a gente pôde trazer, chegar aqui de mãos cheias para Deus, colocar para Deus tudo que Deus tem feito na nossa vida. Eu creio que você fez, amado irmão. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Talvez o que você está plantando, você não está colhendo aquilo lá que você colhia. Mas Deus está mandando aquilo que você precisa. Deus está mandando o necessário. Deus não está deixando, e Deus tem falado muito comigo. Porque muitas vezes a gente deixa a ansiedade, a preocupação tomar conta de nós. E aí Deus fala: eu cuido, filho. Eu cuido, filho. Ele puxa a nossa orelha e fala: eu cuido, filho. Tá difícil, mas está todo mundo, mas estou ajudando você, filho. Não está faltando nada. Por isso que a gente tem que abrir o nosso coração, se jogar para Deus, ser grato a Deus. A Bíblia tem alguns exemplos que fala de gratidão a Deus. Quando eu estava lendo assim, puxando na memória assim, eu lembro de Ana. Ana tinha algo dentro dela, sofria uma amargura, uma tristeza, tinha uma lepra dentro dela, amargura, porque eu não posso ter filho, eu estou estéril. A Penina lá começa a me zoar. Nossa, todo mundo fala que eu não dou filho. Mas um dia ela chegou diante de Deus. Ela falou com Deus. Ela chorou com Deus. Ela falou ali que o profeta achou que ela estava até embriagada. Ela se embriagou ali com o Espírito Santo, com a presença de Deus ali, e ela falou com Deus. E no ano seguinte ela estava grávida do profeta Samuel, um dos maiores profetas que a Bíblia fala. E o que ela fez? Ela falou assim: eu vou dar ele para você, Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou a minha vergonha, o Senhor tirou a minha amargura, agora eu retribuo para ti. Eu levo ele ao sacerdote, entrego ele para o Senhor. E a Bíblia vem falar que Ana depois teve mais, se não me engano, mais 5 filhos. 6 filhos, né? 7 ao total, né, pastor? O pastor está mostrando 7 filhos. 7 filhos ao total. Ela deu o primeiro para o Senhor, ela foi grata a Deus, e Deus honrou ela. Que todo ano, porque eu creio que todo ano ela já está ficando grávida. Todo ano ela voltava lá para Deus: Deus, aqui é a minha oferta de gratidão a ti, Pai, porque o Senhor fez. E aí a gente vem falar de Davi. Davi era um outro que era grato a Deus. A gratidão estava dentro dele. Que a gente lê os Salmos. Davi escreveu mais de 70 salmos, pelo menos é dado o nome a ele. Mais de 70 salmos. E ele fala da gratidão a Deus. Se o irmão Márcio puder colocar para mim em Salmo 105, versículo 1. Aqui ele fala: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. 106, 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. 107.
rapidinho, temos tempos para você ver na Bíblia, você pode acompanhar. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, a mesma coisa. Salmo 136, se você ler, ele é do começo ao fim, ele rendendo graças a Deus por tudo que Deus tem feito. O Salmo 136, ele fala assim: dou graças a Deus que Deus tem cuidado de nós desde o tempo de Abraão. Deus tem cuidado de cada um de nós, eu rendo graças a Deus. Salmo 138, ele agradece a Deus. Davi, ele era grato a Deus por tudo que Deus fez na vida dele. Ninguém dava nada para ele, mas Deus mudou a história dele. Deus olhou para o coração dele e fez dele um cuidador de ovelha, um pastor de ovelha, a se tornar um rei, o rei de Israel, um dos maiores reis que a Bíblia menciona, um dos maiores reis de toda a história da terra, um homem de Deus, homem que fazia o melhor para o seu povo. Ele pecou algumas vezes, pecou, ele errou algumas vezes, errou, mas Davi, quando errava, Salmo 51, depois você lê, ele fala: Senhor, me purifica, me limpa, Deus, eu estou leproso por dentro, eu estou sujo por dentro, Senhor, mas me limpa e me purifica, Senhor. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito que ele seja inabalável, Senhor. Ele chegava diante de Deus, ele jogava diante de Deus. Era grato a Deus, que mesmo com o erro dele, ele reconhecia quem era Deus, e ele pedia para Deus, e ele agradecia a Deus. Ele dava graças a Deus, rendia graça. Da nossa boca tem que sair adoração a Deus. Da nossa boca tem que sair palavras de gratidão a Deus. Da nossa boca tem que sair. Eu sei que às vezes é difícil, tem hora que nós murmuramos, mas é para a gente fazer uma reflexão, que Deus tem o melhor para cada um de nós, que nós temos que dar graças a Deus. Agradeça, seja grato a Deus. Eu queria que colocasse para mim 1 Crônicas 16, versículo 8 ou 10. Ali no texto fala que é um salmo, que esse salmo aí ele fala que é do Salmo 96, 105, 106. Mas para a gente finalizar, pessoal do louvor, se quiser já pode ir preparando. Já vou dentro daquilo que Deus colocou no meu coração. Gratidão, igreja, é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida, é querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico a você. Nós vamos ler o texto, só falei aqui o que é gratidão. Agora nós vamos ao texto, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, 9, nós vamos até o 16. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Aleluia. Fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Aqui que nós falamos que o samaritano aqui fez, o leproso aqui, o ex-leproso fez. Ele veio dando glórias a Deus, glorificando o nome do Senhor. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendente de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus, o seu juízo permeia toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto. Davi está dizendo assim: eu sou grato a Deus, que nós sejamos gratos a Deus por tudo que Deus tem nos feito, por todas as maravilhas que Deus fez, as maravilhas de hoje, as maravilhas de ontem, que Deus já fez na nossa família, que a gente possa lembrar. Então quando você falar para alguém, fala assim: eu sirvo um Deus que abriu o mar vermelho, eu sirvo um Deus que derrubou as muralhas de Jericó, eu sirvo um Deus que no deserto Ele nos aquecia à noite, e durante o dia tinha uma nuvem de glória sobre a nossa vida, que nos refrescava. Aleluia. Você falar de Deus,
você falar para cada um Deus que me transformou, um Deus que me tirou do lodo, um Deus que me curou, um Deus que me libertou. É para que a gente possa falar para cada um. Aqui está a palavra do maior rei de Israel, rei Davi. Vem falar para cada um de nós, glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E se a gente voltar no texto, o último versículo 19: e disse-lhe Jesus: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Levanta-te e vá, a tua fé te salvou. É a tua fé diante de Deus, é a tua fé diante de Deus. E aquele ímpio, aquele que era condenado lá pelos judeus, que é o samaritano, ele recebeu a salvação de Deus, ele foi salvo. E aqueles outros 9, que eram os crentes, que aqueles que eram judeus, foram viver a sua vida, mas só foi curado do corpo físico, mas a alma, não sei, mas o espírito, com certeza não. Mas então que nós sejamos como este samaritano. Não importa quem você é, amado irmão, Deus não olha para você e fala se você é crente ou se você é ímpio, quem é você. Deus está falando assim: eu quero que você esteja comigo. Vem para mim, que eu vou te salvar. Eu darei algo muito maior que essa terra possa te dar. E esse samaritano recebeu algo muito maior, porque ele se tornou um seguidor do Senhor. Eu creio que um discípulo do Senhor, um homem que falava de Deus, da maravilha de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, igreja. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus faz na minha vida, que tem feito, desde quando eu nasci, mas em especial o dia que eu cheguei nessa cidade, que Deus tem cuidado de mim. São 23 anos, Deus tem cuidado de mim, e eu sempre dou graças a Deus, porque Deus ouviu o meu clamor, e Deus me abençoou nessa terra, e tem me abençoado, não só com questão de trabalho, mas com a minha esposa que está ali, com o meu filho que está ali, que eu pedia para Deus, que eu colocava para Deus. E hoje está ali o meu menino Pedro, está ali a minha esposa Carla. E eu dou graças a Deus. Eu agradeço por essa casa, agradeço pelos pastores, agradeço por tudo, por todos os amigos aqui, por todos os irmãos aqui dessa casa. Eu sou grato a Deus por todos aqui, ó, por todos aqui. Eu agradeço a Deus por todos. Me sinto em casa, me sinto abraçado, amor. E recebo o meu abraço aí de gratidão essa noite, por tudo que cada um tem me feito por mim e me ajudado. É com alegria ao meu coração. Eu agradeço, Deus, obrigado. E obrigado a cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.